Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 34 é um cântico de louvor e gratidão a Deus, composto por Davi em um momento de grande livramento. O contexto histórico sugere que ele o escreveu após fingir-se de louco diante de Abimeleque, quando fugia de Saul. Ner Samuel capítulo 21, versos 12. Davi começa o salmo com uma declaração que resume sua atitude. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Verso 1. A gratidão de Davi a Deus é algo que ele não limita a momentos específicos, mas algo que ele pratica em todo o tempo. O louvor está sempre nos lábios de Davi, uma lição para nós de que, independentemente das circunstâncias, devemos sempre reconhecer e agradecer a bondade de Deus. No verso 2, ele declara: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Davi está dizendo que sua alegria, sua confiança está em Deus. Ele não se gloria em sua própria força ou sabedoria, mas no Senhor. E ele afirma que os mansos, aqueles que são humildes de coração, ouvirão essa glória e se alegrarão. A humildade aqui é fundamental, pois somente os humildes são capazes de reconhecer sua dependência de Deus e assim se alegrar em seu cuidado. No verso 3, Davi nos convida a nos juntarmos a ele no louvor. Engrandeci ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O louvor a Deus não é algo a ser feito sozinho. Davi entende que a adoração é mais plena quando compartilhada em comunidade. Quando exaltamos o nome de Deus juntos, nossa adoração se torna mais rica e nossa alegria é multiplicada. No verso 4, Davi compartilha seu testemunho. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui, ele revela que em seu momento de angústia, ele buscou a Deus e Deus o ouviu. Esse é o grande tema do Salmo 34, a fidelidade de Deus em responder àqueles que o buscam. Davi foi livrado de seus temores, e isso nos mostra que Deus não apenas nos liberta de perigos físicos, mas também nos livra de nossos medos e ansiedades. O verso 5 expressa a alegria e a transformação daqueles que buscam a Deus. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Esse olhar para Deus simboliza confiança e dependência dele. Quando colocamos nossos olhos em Deus, somos iluminados. Ou seja, nossas vidas são transformadas e nossos rostos refletem a alegria da salvação. Não ficamos confundidos, porque Deus é fiel e nunca nos abandona. No verso 6, Davi descreve sua própria experiência de humildade. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aqui, Davi se refere a si mesmo como este pobre, destacando sua própria vulnerabilidade e pequenez. Ele não se vê como um rei ou um homem poderoso, mas como um homem pobre e necessitado da misericórdia de Deus. E Deus, fiel à sua promessa, o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Isso nos lembra de que a salvação e o socorro de Deus são para todos, especialmente para os que reconhecem sua necessidade dele. O verso 7 apresenta uma visão espiritual poderosa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta é uma imagem de proteção divina. O anjo do Senhor representa a presença de Deus, que guarda e protege aqueles que o temem. Isso nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus envia suas forças angelicais para nos proteger, cercando-nos com sua presença. O verso 8 nos convida a experimentar a bondade de Deus pessoalmente. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Davi nos encoraja a provar e ver que o Senhor é bom. Ele nos chama a uma experiência direta com Deus. A fé cristã não é apenas sobre ouvir ou aprender sobre Deus, mas envolve experimentar sua bondade em nossa própria vida. Quando confiamos em Deus, experimentamos sua bondade de uma maneira que transforma nossa vida, e isso nos faz bem-aventurados. No verso 9, ele continua: Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aqui, Davi destaca a importância do temor do Senhor, não como medo, mas como reverência e respeito profundo. E ele nos lembra que aqueles que temem a Deus nunca têm falta de nada. Deus cuida de suas necessidades. O temor do Senhor é a chave para uma vida plena e abençoada. No verso 10, Davi faz um contraste interessante. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Mesmo os leões, conhecidos por sua força e poder, podem sofrer necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor têm suas necessidades supridas. Isso nos ensina que nossa força ou habilidades não são suficientes. Somente aqueles que colocam sua confiança em Deus têm a garantia de que Ele suprirá suas necessidades. Do verso 11 em diante, Davi assume o papel de professor. Vinde, meninos, e ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui, ele convida seus ouvintes a aprenderem sobre o temor de Deus. O temor do Senhor é um tema central na vida de Davi, e ele vê a importância de passar esse ensinamento para as gerações mais jovens. Nos versos 12 ao 14, ele faz uma pergunta retórica e em seguida responde: Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Davi nos ensina que uma vida longa e plena está diretamente ligada à nossa conduta. Devemos evitar o mal, tanto em ações quanto em palavras, e buscar a paz. O temor do Senhor envolve uma vida de integridade e bondade. Nos versos 15 e 16, ele fala sobre os olhos e os ouvidos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Aqui, vemos que Deus está atento àqueles que são justos. Ele ouve o clamor dos que o buscam. Mas também vemos que Deus é justo em sua ira contra os que praticam o mal. Ele traz julgamento sobre os ímpios e não permite que suas obras permaneçam para sempre. No verso 17, Davi reforça a fidelidade de Deus. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Este é um tema recorrente no Salmo, o clamor dos justos e a resposta fiel de Deus. Ele não apenas ouve, mas também livra de todas as angústias, mostrando seu cuidado ativo e amoroso. O verso 18 traz consolo para os corações quebrantados. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está próximo dos que estão aflitos e quebrantados. Ele não está distante em momentos de dor, mas está perto, oferecendo consolo e salvação. Esse é um dos aspectos mais belos do caráter de Deus. Sua compaixão por aqueles que estão feridos. Nos versos 19 e 20, Davi admite que os justos passam por muitas aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Embora o justo sofra, Davi nos assegura que o Senhor está presente para livrá-lo de todas essas aflições. Ele usa a imagem de guardar todos os ossos como um símbolo de proteção total, garantindo que nada escape ao cuidado de Deus. O Salmo termina com um contraste entre os ímpios e os justos. No verso 21, Davi declara: A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Os ímpios colhem as consequências de seus próprios atos, e o ódio contra o justo trará julgamento. Mas no verso final, ele reafirma o livramento do Senhor para os que nele confiam. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Verso 22. Davi conclui com uma promessa: aqueles que confiam em Deus jamais serão condenados, pois Deus é seu resgatador. O Salmo 34, portanto, é uma declaração de fé e louvor à fidelidade de Deus. Ele nos ensina sobre a importância de buscar ao Senhor, temer seu nome e confiar nele em todas as circunstâncias. Deus é fiel para ouvir o clamor dos justos, livrá-los de suas aflições e oferecer consolo em momentos de dor. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Keep Smiling. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia: Comentários Positivos, Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário Bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Egan Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Ouros de Davi, editora CPAD. Até o próximo episódio.